Boa tarde, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Essa aula é para os nonos anos. Nós vamos falar sobre equações do segundo grau. As equações são sentenças matemáticas nas quais aparecem variáveis e uma igualdade. As equações do primeiro grau são formadas por polinômios do primeiro grau. Eu sempre costumo dizer que uma equação se assemelha ao equilíbrio de uma balança. O que você tem em um prato da balança é igual ao que você tem no outro. O que você fizer em um prato, você tem que fazer do outro para manter esse equilíbrio. Então, para a equação de segundo grau não é diferente. A equação de segundo grau, ela também é uma balança em equilíbrio. A equação, ela se assemelha a uma balança em equilíbrio, ao equilíbrio de uma balança. A diferença entre a equação do segundo grau para a equação do primeiro grau é exatamente o expoente do polinômio. A equação do segundo grau, como vocês podem ver aqui que o nosso capítulo agora ele fala de equação do segundo grau, na equação do segundo grau, a nossa equação terá uma incógnita e o expoente será 2. Observe a situação que aparece aqui no livro de vocês. Uma equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade em que números desconhecidos são representados por letras. Então, a equação é uma sentença matemática e os números desconhecidos são representados por letras. Essas letras são denominadas de incógnita. Então, incógnita, variável, são as letras da equação. Nós vamos, no decorrer desse capítulo agora, desse roteiro, a gente vai aprender a identificar e a resolver essas equações do segundo grau com uma incógnita, ou seja, com uma variável. Observe a situação a seguir. Observe o tapete de retalhos que Juliana fez para enfeitar seu quarto. Ela está fazendo um tapete de retalhos. Observe que aqui no tapetinho dela, ó, cada quadradinho do seu tapete, olha, ela tem vários quadradinhos coloridos. Para fazê-lo, Juliana costurou uns nos outros, retalhos de tecidos no formato quadrado, todos com as mesmas dimensões. Observem que todos os quadradinhos só mudam a cor, mas eles têm tamanhos iguais, têm dimensões iguais. Sabendo que o tapete, quando ela terminou de ficar o tapete, ele ficou com 4.050 centímetros quadrados. Aí pergunta, como podemos calcular a medida do lado de cada retalho quadrado? Então, voltando aqui no tapete de Juliana, nós sabemos que a área total desse tapete de Juliana é de 40,50 centímetros quadrados. O que é a área de um retângulo? O tapete da Juliana ele ficou no formato retangular. A área do retângulo a gente calcula ela fazendo base vezes altura. Então, para eu calcular a área desse retângulo aqui da Juliana, eu vou fazer base vezes altura. Ótimo. Mas aqui nesse retângulo aqui, quem é a base? No retângulo aqui de Juliana, a nossa base vai ser isso aqui, ó. A base aqui do tapete de Juliana, ela tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Eu não sei qual é a dimensão desse quadradinho, não sei quanto que mede a área dele, quanto que mede o lado dele, desculpa. E nem sei qual é a medida de sua área também. Mas eu sei que aqui eu tenho 10 quadradinhos. E aqui na altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Se eu chamar a medida de cada um ladinho desse quadradinho aqui de x, então aqui é x, aqui também é x, porque as dimensões são iguais, né, do quadrado.
Aqui também será x, aqui também será x, aqui também, essa dimensão também é x, aqui também é x, aqui também é x. Por que que eu sei que isso aqui, se eu chamar de x, são todos iguais? Porque fala lá no enunciado que os retalhos que ela emendou formavam quadrados, eram quadradinhos. Então, aqui na minha altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5x. Então, a altura aqui do tapete de Juliana é 5x. E a base do tapete de Juliana? A base do tapete de Juliana aqui eu tenho 1x, outro x, outro x, outro, mais outro, mais outro, 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 outro e outro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10x fazendo a base do tapete de Juliana. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a altura aqui do tapete de Juliana é 5x e a base do tapete de Juliana é 10x. Ótimo. Nós falamos aqui agorinha que a área do retângulo ela é dada por base vezes altura. Então, se a área foi dada aqui no enunciado, fala que a área total do tapete que Juliana fez é de 4.050 centímetros quadrados. Então, vamos para cá. Eu tenho aqui que a área desse tapete, a área total, é 4.050 centímetros elevado ao quadrado. E nós vimos aqui que a área do retângulo, que o tapete que ela fez, ela é retangular. A área do retângulo, ela é dada por base vezes altura. Então, esse 4.050 centímetros quadrado, 4.050 centímetros quadrado, ele vai ser igual à base lá do tapete de Juliana, que a gente acabou de ver aqui, ó, que é 10x, ela vai ser igual aqui a 10x, vezes a altura do tapete de Juliana. Voltando aqui, a altura do tapete de Juliana é 5x. Então, temos 10x vezes 5x. Daqui, nós temos que 4.050. O que é esse 4.050? É a área do tapete lá de Juliana. É igual a 10x vezes 5x. Posso fazer 10 vezes 5, 50. Multiplicação de polinômio. Multiplica número por número, variável por variável. Agora eu faço x vezes x, x elevado ao quadrado. Se as variáveis são iguais, conserva a base e soma os expoentes. Expoente 1 e aqui também expoente 1. Para multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. X vezes x, x elevado ao quadrado. Então, aqui, observem que a nossa variável, ela apareceu elevada ao quadrado. Lembra lá no início que eu falei que a equação do segundo grau com uma incógnita, ela é uma sentença matemática, onde aparece o sinal de igual e aparece uma variável com expoente elevado ao quadrado. Então, aqui nós estamos caminhando para trabalhar com uma equação do segundo grau. Ótimo. Então, aqui nós, organizando isso aqui, nós temos 50x elevado ao quadrado menos 4.050. Por que menos 4.050? Porque o 4.050, ele estava aqui, ó, sozinho antes da igualdade. Se eu passar ele para junto do termo que tem x ao quadrado, eu vou trocar o sinal dele, ele fica negativo, igual a zero. Ou ainda, eu poderia resolver isso aqui, ó, porque aqui eu tenho uma equação incompleta. Eu poderia resolver ela bem aqui. Vou apagar o que eu fiz lá e vou resolver ela aqui como uma equação incompleta. Ó, aqui sem organizar ela, aqui eu teria esse 50 está multiplicando pelo x ao quadrado. Lembra do início que eu falei para vocês que a equação era uma balança de dois pratos?
que o que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro e eu mantenho o equilíbrio. Então, se aqui eu tenho esse 50 multiplicando pelo x ao quadrado, para eu desaparecer com ele daqui, eu vou pegar a minha equação e vou dividir ela toda por 50. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 50. E do outro lado da igualdade, também eu vou colocar 4.050 dividido por 50. De cara, você pode fazer isso aqui, ó. Elimina aqui um zero. Aqui você vai eliminar o 50 multiplicando lá em cima com 50 dividindo. Aí ficou 405 dividido por 5. Ó, vou fazer isso aqui diretão. 40 dividido por 5 são 8. 5 dividido por 5 são 1. 405 dividido por 5 é 81. Se você não conseguir fazer diretão isso aqui, pode fazer aqui, ó, monta 405 dividido por 5. Ou ainda pode usar a sua calculadora. 40 dividido por 5, 8 vezes 5, 40. Nós tínhamos 40, sobrou nada, desce o 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5 é 5, eu tinha 5 aqui, não sobrou nada. Isso aqui é só um rascunho, tá bom? Vocês podem usar a sua calculadora aí para você otimizar esses cálculos para ficar mais rápido. Então, voltando aqui para nossa equação, eu tenho aqui 81, que é o resultado de 405 dividido por 5, ou de 4.050 dividido por 50, que é igual a x elevado ao quadrado. Ótimo! Tem aqui novamente uma igualdade. Eu estou vendo aqui, ó, o expoente 2. Se tem o expoente 2 na variável, trata-se de uma equação de segundo grau. Tem uma incógnita, uma variável. Qual é a variável que nós temos? A variável x. E o que essa variável x representa? Representa a medida de cada ladinho do quadrado pequenininho lá do tapete de retalho que Juliana estava fazendo. Então, nós temos aqui 81 é igual a x elevado ao quadrado. Eu quero saber o valor de x, eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero, porque pergunta como que podemos calcular a medida do lado de cada retalho quadrado. Então, nós queremos saber a medida desse ladinho do retalho, que ali a gente chamou de x. Esse ladinho de cada pedacinho de retalho a gente chamou de x. Então, nós não queremos saber o valor de x ao quadrado, e sim nós queremos saber o valor de x. Então, para isso, agora, ó, para nós descobrir o valor de x, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desaparecer com esse expoente 2. Para isso, eu vou colocar uma raiz quadrada aqui, porque o inverso da potenciação é a radiciação. O inverso de mais é menos, o inverso de vezes é divisão, o inverso de potência é raiz. Se o meu expoente aqui é 2, então eu coloco uma raiz com índice 2. Mas lembra que a equação é uma balança de 2 pratos? Se eu coloquei uma raiz de um lado da igualdade, a minha balança vai ficar desequilibrada. O que eu tenho que fazer no outro prato? Colocar uma raiz também. Então vamos lá. Vamos colocar aqui no outro prato, que é o outro lado da igualdade, vamos colocar também uma raiz. Agora sim, está mantendo o equilíbrio. Eu posso vir aqui, eliminar a raiz, o índice com o expoente. O que sobrou aqui depois da igualdade? X. E o que sobrou aqui? Raiz quadrada de 81. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo dê esse resultado. Raiz quadrada de 81. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 81? Aí você vai testando. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Opa! Então, raiz quadrada de 81 são 9. Por que raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81, que é igual a x. Por que aqui é igual a x? Porque eu já eliminei o expoente com o índice. Certo, encontrei então que x é igual a 9, 9 é igual a x. Tanto faz, x igual a 9, 9 igual a x. Se eu falar que 2 vezes 3 é igual a 6, eu posso falar que 6 é igual a 2 vezes 3. Então, isso que nós acabamos de resolver é uma equação do segundo grau. Por que eu sei que ela é do segundo grau?
Porque ela tem expoente 2 na variável. Por que eu sei que ela é uma equação? Porque ela possui variável e possui uma igualdade. Então, para ser equação, tem que ter igualdade e tem que ter variável. Para ser do segundo grau, o maior expoente da variável deve ser 2, deve ser o expoente 2. Então, acabamos de resolver uma equação do segundo grau e resolvemos lá o probleminha de Juliana. O que era o probleminha lá de Juliana? O problema dela é que ela queríamos saber qual era a medida de cada ladinho do quadradinho que ela usou para fazer o seu tapete de retalho. Aqui nós temos a definição de equação do segundo grau. É muito importante vocês fixarem essa definição. Equação do segundo grau com apenas uma incógnita x, ou seja, só com uma variável x, são aquelas que podem ser escritas como uma equação equivalente da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos dar uma destrinchada nisso aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sublinhei aqui, ó, as letrinhas A, B e C. Quando a gente vê isso aqui, a primeira coisa que a gente pensa é, ué, mas a professora falou que a equação só tinha uma incógnita, só tinha uma variável. E agora eu tô vendo aqui letra A, B e C, então tem 4 variáveis. Tem o X, tem o A, o B e o C. Só que o A, o B e o C não são variáveis. O A, B e C são números reais. E ainda temos aqui uma restrição, que o A tem que ser diferente de zero. Gente, por que esse A tem que ser diferente de zero? Vamos pensar sobre isso aqui, ó. Se eu tiver a minha equação aqui do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Imagina que o nosso A seja zero. Imagina que o nosso A fosse zero. 0 vezes x ao quadrado. Aí o que ia acontecer com isso aqui? 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. E a minha equação deixaria de ser de segundo grau. Aí aqui eu teria 0 vezes x mais c igual a zero. Quando eu fizesse 0 vezes x, também daria zero. E ia sobrar somente c igual a zero. C igual a zero é uma equação de segundo grau? Não. Tem expoente 2? Não. Isso aqui seria uma constante, C igual a zero, uma constante. Então, o A não pode ser zero. Por quê? Porque se o A for zero, a nossa equação deixa de ser do segundo grau. Ok?